Pessoal, vamos para o segundo momento da aula, dar uma continuidade na questão de conceitos, pensando na contextos que influenciam o desenvolvimento do produto. Contextos, vamos lá então. Para vocês, deixa eu mostrar a tela para vocês. Para vocês aproveitarem mais essa aula nesse momento, esse período, a leitura sugerida da página 16 a 26, tá? Da apostila. E aí, nesse pedacinho da aula, o objetivo, nós vamos trabalhar com o quê? Com a parte de... isso aqui a gente falou um pouquinho na aula passada, as abordagens de gestão, né? No momento que a gente acabou de falar, tradicional, o desenvolvimento. Já conversamos um pouquinho sobre as principais características dela. Falamos sobre as evoluções, todas as evoluções dentro da gestão. Essas são as últimas evoluções, né? Metodologia de projeto, engenharia simultânea, até mesmo o funil de desenvolvimento, os stage gates, o desenvolvimento integrado, isso como um todo. Acabamos de falar sobre isso aqui. As evoluções, né? Desenvolvimento Six Sigma, Lean. E aí eu gostaria de bater forte agora, nesse segundo momento, em contexto que influencia a gestão do PDP, tá? 3 tópicos são de extrema relevância para o planejamento estratégico da empresa e, consequentemente, na gestão do PDP. São 3 tópicos que vocês vão ver que não são complicados, na verdade são simples, mas eles são muito, muito importantes nesse processo de gestão. O primeiro, análise do ambiente competitivo. Gente, frase lá das 2 primeiras aulas, né? Um olho no peixe, outro olho no gato. O semestre inteiro eu falei isso. Por quê? Porque o olho no gato é o olho no concorrente. É aquele que está buscando a mesma coisa que você. E não adianta. A gestão do PDP, planejamento estratégico, você tem que estar atento à análise do ambiente competitivo. Você tem que também estar atento ao status, estático ou dinâmico das inovações no setor industrial. Como que é o status, né? Como que acontecem as inovações no setor industrial. Mas aqui é um pouco mais específico, não só para o processo, né, que às vezes eu falei muito do processo produtivo. Aqui nós vamos falar do status estático dinâmico de inovações para o produto em si, tá? O produto. Vocês vão entender. Quando eu comparar, por exemplo, um celular e uma borracha. Ah, professor, borracha é um produto, tá, gente? Isso aqui é um produto, é antigo, mas é um produto. Né? Muito mais antigo que esse, que é o celular, mas é um produto. Aí vocês vão entender um pouquinho com relação a status dinâmico ou estático com relação a inovações relacionadas ao produto. E o terceiro ponto é a complexidade dessa estrutura interna do produto. Posso usar de novo o mesmo exemplo, né? A complexidade do celular versus a complexidade, por exemplo, de uma borracha, tá? Então, esses 3 pontos aí que são muito importantes. Então, primeiro, análise do ambiente competitivo. Vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, achocolatado em pó. Quando você pensa em achocolatado em pó, a maioria de nós conhece achocolatado em pó como o quê? Nescau ou Toddy. Por quê, gente? Por causa do ambiente competitivo ser um mundo muito limitado de players, vamos dizer. Ah, mas hoje existem vários outros. Eu até coloquei aqui o classe A como exemplo. Existe, mas mesmo assim, quem domina o mercado ainda continua sendo Toddy e Nescau. A mesma coisa do famoso leite condensado, né? Moça. Então eu falo assim, eu quero leite condensado Moça. Quase que Moça é. Mas o pior de todos é o quê? É o Bombril. Ah, eu quero um Bombril. O pessoal já chega e fala isso, eu quero um Bombril. Mas a verdade é que o produto ele não chama Bombril, o produto chama palha de aço. Só que o Bombril ele domina de tal forma, ele é tão forte no mercado e ele massacra os concorrentes de tal forma que as pessoas chegam a falar o nome do produto, o nome da marca, como se fosse o nome do produto. Eu quero um Bombril. Não, é palha de aço, mas o Bombril domina. Ainda mais que o Toddy, por exemplo, o Nescau. Já esse aqui é um ambiente, é uma amostra de um ambiente competitivo simplificada, onde tem poucos players e players que dominam, poucos players dominam de forma majoritária. Já fabricante de automóveis, gente, é outro universo, né? É um ambiente muito mais competitivo. Eu vou citar só fabricantes que estavam, pelo menos no Brasil, na Ford acabou de deixar, vocês me desculpem, eu tenho que mudar aqui.
Mas Fiat, Chery, Renault, Volkswagen, GM, Hyundai, Toyota, Peugeot, Honda, são todas o quê? Fabricantes que estão no mercado, né? Vou até tirar aqui já. Estão no mercado e aí quantas que já são? Aqui são algumas, né? Nós podemos até, pode ser que eu tenha deixado alguma de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 marcas fortes. Né? Então, um mercado muito mais dividido, um mercado muito mais competitivo. E essa análise do ambiente competitivo é muito importante. Você precisa saber quem são os players que estão com você no mercado, quem está dividindo o nicho de mercado, quem está dividindo os clientes, né, cartela de clientes aí. Contexto, pensando também em questão de status, se ele estático ou dinâmico das inovações no setor industrial. Então, eu coloquei 2 aqui. O celular que eu já tinha colocado, né? Esse celular está até velhinho aqui para estar aqui. Mas aqui, se eu tenho uma pasta de dente versus um celular, qual seria o estático e qual seria o dinâmico no termo de, em termos, né? Ou na área, no contexto de inovações relacionadas ao produto? Eu colocaria, né? O pasta de dente é mais estático, por mais que até o universo de pasta de dente ele está, ó, começando a mudar. Ele era muito estático, mas hoje você tem aquelas pastas de dente de carvão, pasta de dente, não sei lá, de super branco. O que? O pessoal está começando a tornar o negócio um pouco mais dinâmico. Mas, claro, comparado a um celular, não tem como comparar, né? Não tem essa comparação. O celular, ele é muito rápido, a parte de inovação nele, ele muito, 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 muito acelerado, tá? E o terceiro ponto, né, pilar dessa nosso questionamento é o quê? Dessa nossa reflexão com relação ao contexto que influencia a gestão do PDP. A gente está falando de 3, né, pontos que influenciam. O terceiro ponto é o quê? Complexidade da estrutura interna do produto. Então, novamente aqui, 2 comparações. Qual desses tem maior complexidade interna e qual tem menor? Havaiana versus notebook. Eu acho que esse é mais fácil ainda, né? Isso aqui é uma complexidade simples e isso aqui é uma complexidade avançada, né? Isso influencia, gente, a gestão do PDP? Óbvio! Por que eu tô falando que é óbvio? Gente, poxa, aqui, ó, imagina o que eu tenho de componentes de matéria-prima e insumo para fazer uma Havaiana versus o que eu tenho de componente e insumos para fazer um notebook. Imagina a gestão disso aí. Imagina a lista de peças desse versus a lista de peças desse produto. Inclusive, a lista de peças é algo que realmente ficou muito a desejar nos projetos, tá? Isso sem exceção, tá bom? Mas, voltando ao nosso assunto, nós temos esses 3 pontos. Então, rapidamente, retomando. Gente, ambiente competitivo interfere na gestão do PTP? Será? Claro, gente! Se você tem um ambiente competitivo muito mais controlado, a gestão é de um jeito. Se você tem um ambiente competitivo muito acentuado, vários players, todo mundo com a mesma parcela, se você não domina, se no caso Toddy e Nescau, que são praticamente dominantes no mercado, eles estão num ambiente muito mais favorável, não favorável, mas eu diria diferente que, por exemplo, uma Fiat da vida com outras 8 grandes marcas lutando para pegar um pedacinho dela. O ambiente, a forma como você vai conduzir a gestão, ela é diferente. Da mesma forma, quando você tem um produto ou produtos na área de higiene pessoal ou de limpeza mesmo, né? Igual sabão em pó, sabão de barra, a forma de você gerir a empresa que faz isso, pensar nos seus produtos e estar atento às inovações tecnológicas é diferente de uma empresa tecnológica, por exemplo, a Samsung da vida que faz notebook, que faz o quê? Celular. Né? A pessoa, como que ela vai gerir a questão de estar atento às inovações, a velocidade que ela tem que desenvolver um novo produto é totalmente diferente. Então, a gestão é impactada. E a gente falou disso. A complexidade interna também influencia. A complexidade interna, como eu citei um exemplo, um dos exemplos, né? A lista de peças faz toda a diferença. A gestão para você ter um produto mais simples, um produto avançado, muda completamente a forma como você vai lidar com as atividades, a forma como você vai
gerenciar todo o processo, todos os requisitos necessários, toda a parte de compras, de co-design, né, o co-desenvolvimento e assim por diante. Dentro do exemplo, qual que seria o exemplo que eu vou passar para vocês estarem fazendo? Esse exemplo aqui. Desculpa. Reflexões, né? Pensando numa questão de uma empresa onde fabrica um produto desse tipo, né? Motobras. Ele é nacional, pequeno porte, né? Uma empresa de pequeno porte, um pequeno barra médio porte, era situado em Brasópolis, uma pequena cidade sul de Minas. Mais de 20 anos de mercado tem esse fabricante. Uma perguntinha aqui, ó. Comente, tá? Comente o planejamento estratégico e a gestão do PDP, levando em conta o contexto da empresa, principais tópicos. Então, determine o ambiente competitivo da empresa, comente o status das inovações no setor da empresa, comente a complexidade da estrutura interna do produto. Esses são os 3 pilares que a gente falou agora. Esse seria um desafio para você fazer, pensar aí. Depois, comente se o contexto da empresa determina ou não a existência do PDP estruturado, né, se esse contexto aqui influencia ou não. Comente se o contexto da empresa influencia a opção de tipo de projeto a ser usado pelo PDP, se esses 3 pontos aqui influenciam, se vai ser um incremental, se vai ser uma plataforma, se vai ser um breakthrough, né? Algo desse tipo, um radical. Comente se o contexto da empresa influencia no impacto da gestão do PDP no sucesso da empresa. Refaça as questões anteriores acima para um novo produto, por exemplo, chinelo de dedo da marca Raider. Compare com o anterior. Qual arranjo organizacional você indicaria e por quê? Então tem aí um pequeno exemplo para vocês fazerem, tá? E aí depois eu vou postar para vocês aí o resultado disso aí. Mas pensando na continuidade desse momento aqui de fala, é muito importante de nós considerarmos que o quê? Cada PDP é único. Nós já falamos sobre isso e isso tem tudo a ver com gestão, né? O sucesso do PDP não está relacionado somente com a competência técnica da equipe envolvida, mas com vários fatores mais abrangentes, como o quê? O setor industrial da empresa, o ambiente competitivo, a complexidade do produto, o envolvimento da autodireção, o fluxo de informações de qualidade e qualidade atuais, né? Tem que ser informações atuais, a gestão do PDP, a estratégia e assim por sequência, né? Abordagem de sucesso em um PDP em uma empresa não representa o sucesso em outra. Por quê? Principalmente por causa das pessoas, né? As pessoas, cada PDP é único. E se ele é único, ele tem a mesma gestão que faz em um lugar, não necessariamente não tem sucesso em outro lugar. Finalizando esse período aqui, falar somente um pouco sobre arranjos organizacionais, tá? O que é isso? Se refere à forma como os funcionários do departamento estão ligados, conectados, relacionados. Normalmente essa ligação é feita por meio de alinhamento de funções ou de projetos ou de ambos, né? Um misto, um híbrido. Hoje é comum ver 2 tipos de estrutura tradicionais e uma terceira que é a fusão das 2 primeiras. Quais são elas? Só para a gente finalizar aí. A primeira é a estrutura funcional, que é a tradicional, a mais tradicional de todas, que é uma estrutura por função. Estrutura por projeto, que é a definição de alocação das pessoas de acordo com o projeto. O primeiro aloca de acordo com função, o segundo de acordo com o projeto. E o matricial é uma divisão híbrida, onde você trabalha com função e projeto ao mesmo tempo. Um exemplo clássico aqui de uma divisão por função. Você tem um diretor executivo, você tem um gerente, vários gerentes funcionais. Então, você vai ter um gerente funcional, por exemplo, o gerente da parte de prototipagem. Então, tem um gerente que toma conta de uma equipe que só trabalha com prototipagem. Você vai ter um gerente do pessoal que faz só desenho. Você vai ter um gerente do pessoal que faz só lista de peça. Você vai ter um gerente do pessoal que trabalha com procedimentos. Não, mas todo mundo podia fazer, um gerente só assumir tudo isso. Pensa numa empresa grande, gente. Pensa numa empresa, de repente, do porte da Multilaser, que é uma empresa do nosso contexto aqui. A Multilaser hoje tem em torno de 3 mil produtos. Então, precisa, sim, de vários gerentes por departamento, de áreas, né, por função. Um segundo modelo é o seguinte, você tem gerentes por projeto. E aí você tem o projeto A, o projeto B, o projeto C, e cada projeto vai ter o quê? Uma pessoa
da área de desenho, uma pessoa da área de prototipagem, uma pessoa da área de procedimentos. Percebe? Você pega as funções e aloca as funções, as pessoas de funções em cada um dos projetos, pensando nos projetos. Então, projeto A, desenvolver um novo celular, pensando na multilaser. Projeto B, produzir um novo mouse sem fio. Projeto C, desenvolver um novo roteador sem fio, e assim por diante, roteador de internet, assim por diante. E a terceira estrutura é uma fusão entre as duas anteriores, onde você tem os gerentes funcionais, e aqui você tem as várias funções, há uma função, desculpa, né? Todas as pessoas, por exemplo, gerente da área de desenho, então todo mundo que está abaixo dele é da parte de desenho. Gerente de prototipagem, a equipe dele todas é de protótipo. E aí você vai ter um outro gerente, que é o gerente de projeto, onde ele vai ter o quê? Ele vai ter uma pessoa de cada um dos gerentes funcionais. Então, esse gerente de projeto acaba tendo uma autonomia um pouco maior que o gerente funcional, mas o gerente funcional é responsável pela evolução de cada colaborador em termos de capacidade técnica, tá? E o gerente de projeto é responsável por dar conta do projeto, do produto, tá? São visões diferentes. E quem que é esse gerente de programas? Esse cara é o Tupan, né? O cara, o fera. Porque não adianta ter dois gerentes aqui, por mais que você fala que se manda mais, um pouquinho mais, você tem que ter um cara que vai organizar tudo e vai conciliar com a ajuda do diretor. Tá bom? Então, aí nós temos alguns exemplos, né, para projetos estratégicos. Você usa a estrutura projeto peso pesado, que aí é a parte de normalmente voltado para projeto em si, né, direção de projetos, que é a estrutura para projeto, gerente de projeto. Projetos que envolvem alto grau de inovação ou uma forte natureza de pesquisa e desenvolvimento, você tem uma estrutura de projeto pura. Então, você também tem uma forte força na parte de projeto em si. Mas também tem uma grande força do gerente funcional, porque cada função ela é valorizada na questão da inovação. Projeto de atualização, ajuste de um produto, estrutura funcional. Então, esse cara aqui, ele é focado na função, vai ver onde que é o ajuste, qual a função está o ajuste, então ganha peso a estrutura funcional. E aí, só uma meditação rápida, mas que a gente já colocou naquele exemplo que vai ficar disponível para vocês. No caso desse produto, né, o Radinho, empresa em questão, qual seria o arranjo organizacional mais adequado? Uma reflexão pertinente, tá? E alguns detalhes só para finalizar esse período aqui. Os fatores gerenciais que afetam o desempenho, né, a integração com as estratégias de mercado, isso é muito importante. Planejamento integrado do conjunto de projetos, time de desenvolvimento, a união, né, faz toda a diferença no desempenho, que tem que ter a gestão e vai afetar o PDP. Os líderes, o gerente de projeto, tudo isso afeta. Envolvimento da cadeia de fornecedores afeta muito, né? Envolvimento dos clientes desde o início, para você estar ouvindo os clientes, igual a gente falou na questão do VOC, e os fornecedores, o co-desenvolvimento. Integração das áreas funcionais da empresa, você conseguir ouvir todas as áreas e fazer elas se comunicarem. E estruturação das etapas de atividade do projeto. Tá? E a última coisa que a gente viu é a questão do modelo de referência, que a gente já trabalhou, o modelo, né, que na verdade são aquelas 9 fases, né, onde você tem 3 macrofases e 9 microfases, e aí ele vai descrever detalhadamente as atividades, os resultados esperados, os responsáveis, os recursos disponíveis, as ferramentas de suporte, as informações necessárias. Beleza? E aí a gente já vê um pouquinho sobre o modelo, não precisa mais ficar falando sobre modelo. Tá? E show! Que a gente acabou mais um pedaço de teoria só para a gente reforçar. Aqui praticamente nós passamos por toda a teoria básica do desenvolvimento de produtos modernos, né? Em cima da nossa bibliografia básica principal do Rosenfeld. E agora vamos passar um pouquinho para falar sobre essa reta final do nosso desenvolvimento. Então vou parar aqui mais um pouquinho a gravação.